O vídeo de hoje foi uma participação minha no Papiamente Podcast. O link está na descrição para você assistir inteiro, mas o vídeo de hoje vai te ajudar a entender muitas coisas sobre inteligência artificial, vai te gerar muitos insights e também gerar muita discussão e opinião. Então assiste inteiro porque vai valer muito a pena. Seja muito bem-vindo, Wesley. Vamos falar sobre Inteligência artificial. Inteligência artificial, gente. Será que realmente essa inteligência é uma situação inteligente? Todo mundo está em dúvida, né? Então a gente trouxe aqui para vocês um pouquinho do que... Porque uma horinha é pouco para falar, né, Wesley? Mas nós trouxemos aqui o Wesley, que ele é especialista nisso, dá aula. Ele tem ali o Instagram dele super legal, que ele desenvolve trabalhos aí utilizando a inteligência artificial. E vamos aqui tirar algumas dúvidas, né, Wesley? Seja bem-vindo, o programa é seu. Estamos aqui para falar sobre inteligência, né? Não é todo mundo que tem. E a artificial, tem ou não tem? Sobre inteligência artificial, você fez uma pergunta já bem interessante sobre se é inteligente ou não. Para mim o termo já é meio correto, né? Porque quando você fala de inteligência, até nós temos dificuldade de dizer o que é ser inteligente, não é? Muito menos uma inteligência computacional, não é? Então, eu costumo falar para meus alunos que a inteligência artificial é burra, né? Olha esse aí, termo, gente. Sim, esse termo inteligência artificial ele foi cunhado há mais de 70 anos. Em um tempo diferente. Tudo isso de tempo. Sim. Porque as pessoas acham que surgiu agora. Não. Olha aí. Então, essa é a primeira quebra que a gente precisa ter. A inteligência artificial não é algo tão novo. Hoje nós temos condição de trabalhar melhor com ela porque temos tecnologia, temos processamento, temos computadores capazes de processar e trabalhar com a inteligência artificial. Mas o termo inteligência artificial é bem antigo. Ele vem lá dos anos 50. Ele foi cunhado nos anos 55, para ser mais exato. Nossa, há bastante tempo. Bastante tempo. O termo em si. Mas por quê? Porque aí já entra no que é inteligência artificial. Acho que é mais interessante responder essa pergunta. Porque é o seguinte, o que é inteligência artificial? É a substituição da mente humana utilizando computadores. Então, é a máquina computacional conseguindo fazer tarefas humanas. Isso é ser uma inteligência artificial. Ela conseguir fazer as mesmas tarefas que nós, seres humanos, fazemos. Então, lá atrás, quando se pensou isso, não, se ela vai fazer tarefa humana, ela é inteligente. Foi um termo, eles pensaram, fizeram essa lógica. Mas se você olhar, não é bem assim. A máquina fazer o que nós fazemos não a torna inteligente, senão nós transformaríamos uma máquina de solda automática em uma máquina inteligente. Não, ela simplesmente segue comandos. Repete os comandos. Exatamente. Então a inteligência artificial, ela também é assim. Só que a diferença da inteligência artificial para a máquina de solda é que, até então, o ser humano sempre procurou meios tecnológicos de substituir o trabalho humano, de trazer, porque isso traz conforto. Imagina só. Diga-se lá na Revolução Industrial, que o pessoal diz, né? Sim, até antes, na verdade, porque imagina um ser humano arando uma terra 1000 anos atrás para fazer um plantio. Não, isso começa muito antes. Sim, é sempre o homem procurando meios e ferramentas para melhorar o trabalho. Só que qual que é a diferença da inteligência artificial para essas ferramentas e para essas tecnologias? É justamente porque todas essas ferramentas elas são visíveis e substituem a força humana. Então uma máquina de solda substitui um soldador, uma força humana. A inteligência artificial ela não substitui necessariamente a força. Ela substitui trabalhos que envolvem o intelecto. Legal. Então, por isso que as pessoas falam que ela é inteligência artificial. Mas o conceito ainda continua sendo o mesmo. Ela substitui o ser humano nas suas atividades, porém ela segue comandos. Ela não consegue raciocinar por si só, senão nós estaríamos dizendo que nós estaríamos vivendo o apocalipse das máquinas. Nós não estamos acontecendo isso e talvez esteja bem longe. E assim, você está dizendo então que ela tem que ser ensinada, ela precisa receber dados para que ela tenha conhecimento. Então ela não é autossustentável, não é autodidática, não é nada dessa situação? Não, pelo contrário. Na verdade, é assim, nós precisamos voltar ali um tempo um pouquinho. Eu não vou voltar tanto, vou falar de 2022 para cá. 2022 surgiu o ChatGPT, foi aberto para a galera toda usar. Você que está me assistindo aí, você deve ter usado o ChatGPT já. 2022 veio a público lá em novembro para todo mundo usar gratuitamente. Então o que era? Um chat de texto, todo mundo ia lá, faz uma pergunta, ela responde com interação humana. Então ele responde em processamento de linguagem natural em inglês, né? Trazendo para o português já. Então ela parece um ser humano conversando com você. Só que foi um modelo treinado. Treinado da onde? Com dados. Foi o pego da internet ali, dados de 20 anos, 30 anos, processado
né, trabalhado isso num treinamento por meio de algoritmos, e aquilo ali gerou um modelo que nós chamamos de modelo de inteligência artificial. Esses são da onde que vem o conhecimento dela. É treinado um modelo. Então, esse modelo treinado é o que vai responder às demandas. Só que esse modelo, imagina que ele é gigante. Então, por ser gigante, ele é genérico demais. E ele vai representar alguns vícios que nós, seres humanos, temos, e também vai reproduzir o que a internet é. Então, Então, se a internet estiver errada, alguma coisa, alguma informação incorreta, ou uma programação que não seja de maneira coerente, ele só vai repetir aquilo. Não tem essa situação repetiria, mas a pessoa que fez o treinamento, a equipe, né, nós estamos falando da OpenAI, a Google, qualquer uma delas, elas fazem um filtro da informação antes. É claro que você não vai colocar numa inteligência artificial dados que não foram validados, porque senão as respostas serão complexas. O que eu estou dizendo é que a IA, por ser um modelo muito grande, ela sempre foi feita para te responder, por exemplo. Aí ela chega para você chega para ela e pergunta algo que ela não encontra no banco de dados dela ali naquele momento. O que ela vai fazer? Ela foi treinada para te responder sempre. Ela vai alucinar. Ela dá qualquer resposta. Vai dar uma resposta qualquer. E isso pode gerar conflitos e pessoas com conhecimento errado. Ou também tem um outro risco, esse eu estou falando de alucinação. Mas ela também pode ter o viés. E o viés representa o nosso comportamento humano. No curso eu sempre falo isso. É uma desculpinha, assim? É um escape para poder ter alguma situação? Não, isso é real, isso é uma questão técnica, né? Não, isso é uma questão técnica. Sim, né? sim. Então o que acontece? Você pega lá, o modelo foi treinado. Os primeiros modelos foram treinados com a internet, ali, com dados que eles possuíam. E a nossa internet, querendo ou não, a maioria que utiliza ela, eu posso citar um exemplo para você, foi nos Estados Unidos, em Nova York, as empresas de RH estavam usando a inteligência artificial para fazer selecionar currículos de pessoas. Entendi. Então, já não se usa mais uma pessoa, o selecionador de currículo, porque é uma tarefa repetitiva. Para pegar ali e-mails que recebe, ou, né, os dados das pessoas. E filtrar, pessoas. de acordo com o perfil da empresa. Então, você pega o perfil da empresa, você treina aquele perfil que você requer e a IA identifica o perfil. Só que começou a acontecer, sem um treinamento adequado, né, de acordo com cada RH, começou a acontecer isso em Nova York, né? As inteligências artificiais e as empresas não estavam mais selecionando pessoas pretas. Não estavam mais selecionando. Aí você fala, não, então a IA ela é racista. Não, ela não é racista. Ela está apenas representando um comportamento do quê? A internet hoje, a maior parte da internet em 30 anos, lembrando, gente, a internet não começou em 2010, 2015. A internet começou lá atrás. Sim. E lá atrás quem tinha acesso a muito mais dela são pessoas de elite, pessoas dos Estados Unidos, da Europa, pessoas de cor branca. Então, ela naquele momento... Foi tendenciada. Ela entendeu que aquilo ali talvez fosse o padrão. E ela começou a entregar esses currículos de acordo com o padrão que ela entendia. Então, o que foi necessário? Vamos proibir a IA por causa disso? Não vamos proibir a IA. O que nós temos que fazer? Ajustar ela com novos dados de treinamento de acordo com o conhecimento da própria recrutadora. Que aí nós estamos falando de agente de IA. Que é pegar um modelo gigantesco, reduzir o escopo dela ao quê? A empresa que está contratando. E aí, de acordo com aquele perfil adequado, ela consegue buscar a pessoa. Aí facilita e evita o viés. Quando você ouvir falar que a inteligência artificial ela é inteligente, você percebe que ela não é tanto, né? Requer alguém por trás, manipulando e fazendo o controle dos dados para você ter uma convicção de que tudo está funcionando da maneira correta. Para chegar exatamente onde você quer chegar. Exato. Né? Então tem que ir filtrando, tem que ir colocando passos, tem que... as configurações, as programações, essa seria a palavra? Treino, talvez a palavra. Porque quando você fala programação, a gente fala de código, de algoritmo. Na IA não funciona bem assim. É dados mesmo. Você coloca dados sobre ela é treinada naqueles dados. Como que então fala, como que ela treina? Ela treina de várias formas. Ela treina supervisionado, que aí alguém lá digitar o que ela tem que responder. Isso aí é uma IA já conhecida, que era as IAs que complementam ali do teclado do celular. É uma inteligência artificial. O corretor escreve rapidamente, reconhece uma palavra que você escreve muito. Até uma frase, né? Isso. O WhatsApp, por exemplo, se tem uma frase que eu repito bastante, eu vi que eu só vou clicando ali, a palavrinha já vem aparecendo. Exato, uma atrás da outra. Mas aquilo ali é supervisionado. Alguém foi lá e digitou a metodologia desses corretores. Alexa também, a Siri da Apple, são IAs supervisionadas. Alguém foi lá e programou. Já essas IAs mais modernas, que são as que eu estou falando agora, elas têm o supervisionado também, mas elas têm o não supervisionado. O que significa isso? Você coloca os dados para ela consegue aprender com aqueles dados sozinha. Então não precisa alguém ficar falando para ela exatamente o que ela tem que responder. Eu crio bots com inteligência artificial e nesses bots eu coloco o conhecimento e o contexto
escrevo um prompt para ela do que ela tem que... como ela deve se comportar, aí ela vai prompt responder. seria assim, numa linguagem para o pessoal que não trabalha com isso, seria um script. Seria isso? O que é o prompt? É você conversando com a IA. Então, lembra que a IA não é tão inteligente? Então, se você chegar para ela e falar assim, ó, quero que você faça uma receita de um bolo de chocolate. O que ela vai fazer? Ela vai buscar no banco de dados os milhões de bolos de chocolate que ela tem. E ela vai te dar uma resposta bem genérica. Por quê? Porque ela tem muitos bolos de chocolate. Entendi. Então você não está sabendo pedir para a IA. Isso é o prompt, você conversar com ela. Agora, se você colocar, ó, eu quero um bolo de chocolate, eu quero uma calda de morango, eu quero que ele tenha um peso de 2 quilos. Tantas porções. Tantas porções, é para 10 pessoas. Você dando todo esse contexto para ela, a receita que ela vai te entregar é muito mais de acordo com aquilo que você precisa. Então, o prompt é a maneira, é o texto com o qual você conversa com a IA. Resumindo, né? Tem que ter o ser humano... Tem que ter. O tempo todo. Eu digo assim, tem que ter o ser humano ali para fazer, supervisionar e depois a coisa andar. Eu já estou entendendo onde você quer chegar com isso. Você quer dizer, vamos substituir as pessoas, é isso? Eu já estou com ó. E realmente tem essa pergunta aí, né? Como que a IA vai mudar assim a vida das pessoas? Vai substituir muita gente vai ficar desempregada, porque o maior medo hoje da galera aí que realmente não se aprofundou no assunto é isso. Vai substituir o ser humano e todo mundo vai ficar desempregado e não vai ter mais o que fazer. Tá, vamos lá. Nós somos um programa chamado Papeamente e aqui Sim. eu percebo que você fala sobre mente, sobre filosofia, então nós vamos a gente fala sobre tudo aqui. Nós vamos abordar a abordagem técnica e filosófica. Por quê? Não tem como a gente dar uma resposta precisa, porque nós estamos no meio de uma revolução, a coisa está acontecendo. Eu posso colocar aqui o que já aconteceu nos últimos anos e o que a gente espera acontecer nos próximos, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que sempre mesmo que surgem novas tecnologias, os empregos mudam. Isso é um padrão histórico da humanidade, sempre. Então teve a Revolução Industrial, vem a Revolução Industrial, substituíram pessoas que faziam as coisas de modo arcaico e isso é normal. Então a inteligência artificial está vindo, ela vai substituir muitos seres humanos em muitas tarefas? Sim. E tem algumas coisas que não precisa do ser humano e que ela faz sozinha? Sim. Depois que ela está treinada, ela faz sozinha. Depois que passou pela mão do ser humano. Eu vou te dar um exemplo. Atendimento ao público. Com perguntas repetitivas. Eu trabalho no consultório médico e sempre respondo sobre bariátrica. As perguntas são sempre as mesmas. Por exemplo, quanto tempo eu tenho que fazer de jejum? Que remédio eu tenho que tomar? O que eu devo fazer? Se for esse padrão, não estou dizendo que é, tá, gente? Eu estou dizendo que se for esse o padrão, alta chance desse cargo ser substituído. Não só substituído, como extinto. Porque é uma tarefa repetitiva que pode ser substituída por uma inteligência artificial treinada. Atendimento de imobiliária, de advocacia, de escritório de advocacia. Então, sim, essas pessoas elas correm risco porque são tarefas repetitivas que são treináveis e substituíveis por uma inteligência artificial. Isso vale para qualquer tipo de profissão. Todas as profissões, na minha concepção hoje, serão afetadas. De alguma forma, com certeza. Um artista vai ser afetado? Não, o artista pinta a mão, ok? Mas e o artista publicitário que precisa de velocidade e entrega para uma agência? Esse vai ser afetado. Ele vai precisar usar a inteligência artificial para fazer as imagens mais rápido, para fazer uma entrega mais rápida para o estúdio. E o médico? A medicina hoje, a inteligência artificial na medicina é uma das mais avançadas, se não a mais avançada, para fazer diagnóstico, principalmente. Então, o médico que apenas fazia e faz diagnóstico, esse certamente poderá ser substituído. Todas as profissões, resumindo, elas serão afetadas por conta das tarefas repetitivas. Isso falando da questão técnica. E aí nós temos que entrar na questão filosófica, que o pessoal fala, mas a inteligência artificial ela pode vir a se tornar super inteligente e aí sim dominar o mundo, criar novas profissões e perseguir a humanidade. Bem, aí eu já duvido um pouco. Por quê? Primeiro, eu tenho que colocar alguns pontos. Primeiro que nós mesmos não sabemos de onde veio nossa raciocínio. Nós vamos trazer um filósofo... Nós nem utilizamos toda a nossa capacidade mental. Isso já é comprovado cientificamente. Vamos fazer um teste. Vamos trazer um filósofo, um pastor, um padre, um cientista, um estudioso da mente, colocar todos aqui, todos irão discordar de onde veio o conhecimento humano. Cada um tem um... Nós mesmos ainda não sabemos. Eu tenho minha fé, o meu meio de ver. Então eu acredito que o nosso conhecimento humano pode ter vindo de alguma coisa, né? Uma informação pode ter vindo do nada. Como nós sabemos que eu sou uma pessoa? Porque quando a gente fala sobre inteligência e conhecimento, a primeira coisa que eu tenho que entender é quem eu sou. O que nos diferencia dos animais?
é saber que nós existimos. A gente tem consciência de quem nós somos. O pessoal diz, claro. Nós temos consciência de quem nós somos. Os animais têm essa própria consciência? Não, eles vivem por instinto. E a inteligência artificial, ela consegue saber que ela é, o que ela é, sem uma interferência humana? Porque é fácil eu colocar lá, responda para mim que você sabe que você é uma auto-inteligente. Não, isso aí não vale. O que eu estou dizendo é ela mesma descobrir por si só que ela é uma máquina, que ela foi criada por seres humanos, e ela começar a pensar a partir disso. Entende a diferença? Então, para isso acontecer, ainda requer muitas coisas, porque nós mesmos, como nós vamos criar esse ser, se nós mesmos não sabemos como isso funcionou na gente? Não sabemos explorar 100% do ser humano, então teria que ser um acidente, difícil. concorda? Teria que ser um acidente, porque a gente não consegue replicar aquilo que nós somos numa máquina ainda. Então, teria que ser um acidente, em primeiro lugar. Segundo lugar, temos outro problema, processamento. Eu vou trazer algumas estatísticas para você aqui. De 2022 para cá, nós temos aí um aumento anual de 14% no consumo energético de todo mundo, no uso de energia mesmo, por conta dos próprios data centers crescerem. E com inteligência artificial, o gasto com energia é 20 vezes maior por data center. Nossa! Se nós a cada ano aumentamos o custo energético do mundo por causa dos data centers 14% ao ano, com inteligência artificial, que é 20 vezes mais, significa que até o ano... Isso é uma estatística que tem estudos, tá? Que até o final de 2028 nós podemos dobrar a necessidade energética de todo mundo. Nós não temos capacidade para suprir tudo isso. Além de a IA ter que ter todo esse conhecimento que eu falei, que já é difícil, a questão filosófica, a questão técnica também complica tudo isso. Porque como que nós vamos manter essa IA funcionando sem que a gente entre em colapso de energia, entendeu? Nossa, gente, então, então você vê que não o pessoal fala, vamos falar sobre inteligência artificial, tá na moda, é fácil, vamos mexer. Não é tão simples. Abrange várias situações, Existem várias situações. Essa questão da energia é algo que preocupa, tanto que a busca pelo hélio 3, ela está se tornando cada vez uma questão mundial. Todo mundo quer chegar na Lua, porque lá é o lugar mais abundante de hélio 3, que vai ajudar na fusão nuclear, que vai aumentar a nossa capacidade energética. É provado que com as formas que nós temos hoje de energia, a gente não vai conseguir atingir os objetivos da humanidade em poucos anos. Gente, eu não estou falando daqui a 30 anos, não. Eu estou falando daqui a 3, 4 anos. Nós já estamos nesse momento. Já entramos. Já estamos... Isso é uma discussão. Eu participo de fóruns internacionais, eu participo de grupo de pessoas que estudam a área. Nós estamos à beira de um colapso energético. Então, precisamos procurar soluções para isso. Por isso que China, Índia, Estados Unidos estão numa briga ferrenha para ver quem chega na Lua primeiro. Todo mundo quer chegar. Nós precisamos do hélio, nós precisamos de energia, nós precisamos de novas fontes, tá? Então você vê, porque aí tem que treinar a IA. Agora você está começando a entender o que eu estou dizendo. Você precisa treinar a IA. Você precisa adaptar a inteligência artificial. Você precisa preparar as pessoas para essa nova tecnologia. Acabou! Mas puta merda! Curte, compartilha aí.